Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Bom, vamos lá. Quero trocar uma ideia com vocês aqui a respeito de um tema que eu fiquei pensando o que seria bom abordar, de qual maneira, e eu acho que a melhor maneira é tirar isso de motivação, tá legal? Acho que os programas esportivos hoje, a gente tem visto os programas esportivos nas últimas semanas, e agora com o fato novo que a gente está vendo no Flamengo, uma galera vai começar a vender uma disputa pelo título, certo? E assim, por que eu torci tanto, né, pelo Corinthians, né, contra o Flamengo? Além do Flamengo ser uma equipe muito qualificada, tá? E é um time que tem jogadores experientes, que se encaminharem vitórias e tiverem, né, uma confiança, porra, é uma equipe que tem que se ter respeito, né, pelo que fizeram nos últimos 4 anos, tá? Mas agora, se a imprensa já está vendendo uma situação de que pode haver uma disputa entre Botafogo e Flamengo até o fim do ano, imagine se o Flamengo tivesse vencido, tá? Se o Corinthians não tivesse empatado o jogo no segundo tempo, um gol de pênalti do Fábio Santos, certo? Bom, antes da gente começar a nossa teoria e também falar aqui um pouco sobre os jogos do Botafogo até o fim do campeonato, se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Deixa eu ver com quantos inscritos nós estamos nesse momento, tá? A gente está aqui com 99.878. Faltam 22 contas para a gente chegar a 99.900. Dá aquela moral, rapaziada. Primeiro de tudo, tá? Eu quero falar aqui com vocês a respeito dessa situação. O Tite foi anunciado como novo técnico do Flamengo, né? Ele topou chegar ao Flamengo antes de 2024, pegar o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, fazer 12 jogos, né? Ele, inclusive, deu uma entrevista falando sobre a disputa de título ou não do Flamengo, daqui a pouco a gente repercute isso. Ele estreia no comando técnico no Flamengo na próxima rodada contra o Cruzeiro, né? Na mesma rodada em que o Botafogo vai encarar o América no Independência, o Flamengo vai encarar o Cruzeiro no Mineirão, né? Um dia depois, se eu não me engano, acho que na quinta-feira, essa vai ser a estreia do Tite com a camisa do Flamengo, comandando o Flamengo. E a gente viu hoje diversos programas dizendo, né, que o Flamengo ele tem a possibilidade de buscar o título, né, tentar ser o concorrente do Botafogo nessa reta final, embora seja muito difícil. Né, e na palavra do Sérgio Xavier, né, Sérgio Xavier, que é comentarista dos canais Sport TV, ele afirmou recentemente que o Flamengo, né, não duvidaria nada do Flamengo buscar o Botafogo até o fim do campeonato. É uma opinião, não tem nada de errado nisso, embora eu discorde, né, acho que o Botafogo está muito bem encaminhado. Mas assim, Sérgio Xavier foi o mesmo cara que falou que o gol do título do Palmeiras tinha sido do Breno Lopes contra o Goiás. A gente está vendo aí os mesmos caras, né? Eu não tô nem falando agora do Serginho, eu tô falando de outras pessoas, né? A gente viu aí um maluco esquisitaço da ESPN, que usa óculos, careca, falando que, no início do ano, falando que, debochando, pô, você acha mesmo que o Botafogo vai brigar pelo título? Né? Comparando o Botafogo de agora, o Botafogo do projeto do John, o Botafogo do Tiquinho, com o Vasco de 2020, comparando com aquele Vasco do Ramon Menezes, né? No ramonismo, que depois caiu para a segunda divisão. Enfim, e hoje esse cara fala que ninguém vai tirar o título do Botafogo. Então, assim, tá realmente muito fácil ser comentarista hoje em dia. Enfim, a situação é essa, né? A gente vai ver, né? Até por fomentação de produto, muita gente vende o Campeonato Brasileiro, tentar fazer com que haja uma disputa, né? Afinal, inclusive, o Flamengo foi o único time, dentre os que estão disputando o título brasileiro, que estão ali no pelotão de frente, vamos colocar assim, que venceu o Botafogo pelo menos uma vez. O Botafogo ganhou as 2 do Fluminense, o Botafogo ganhou do Grêmio, o Botafogo ganhou o Bragantino, o Botafogo ganhou o Palmeiras, fora de casa, o Botafogo ganhou o Fortaleza, né? E o Botafogo ele ganhou do Flamengo no primeiro turno e no segundo turno o Flamengo venceu. Então, qual a associação que eu faço disso? O Botafogo ele tem que fazer a sua parte, né? Pegando aqui o gancho, tá? Jogos do Brasileirão, beleza? Vamos lá. A gente pega aqui os próximos jogos do Botafogo. O Botafogo vai pegar o América no Independência, repito, jogo que não é fácil, tá? Quem tá acompanhando esse campeonato do América sabe que o time do América é uma equipe que, tipo assim, é inacreditável, é muito parecido com o Botafogo de 2020, em alguns jogos.
Bola na trave no primeiro turno, pelo menos que no segundo turno o Botafogo foi uma tragédia. Bola na trave, perde gol, perde pênalti, o time bem, daqui a pouco toma 2 gols faltando 5 minutos para acabar o jogo. Esse é o América. O América poderia estar em 10º lugar, está em último, com 18 pontos. Então o Botafogo tem que ganhar. Eu não vou dizer que tem que ganhar, cara, mas é importante. Seria muito importante ganhar do América, porque os concorrentes, tá? Vamos pegar aqui os concorrentes do Botafogo em tese. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro num jogo difícil dentro de casa, o Palmeiras está em crise, tá? O Flamengo pega o Cruzeiro fora de casa. Tudo bem que o Cruzeiro vive uma situação muito delicada, mas o Cruzeiro, assim, não é um time de bobeira, né, digamos assim. O Cruzeiro que, inclusive, empatou com o Flamengo no Maracanã no primeiro turno. É uma partida importante que o Cruzeiro vai jogar com tudo, enfim, pode ser... enfrentar o Cruzeiro é mais difícil que enfrentar o América hoje, fato. Né? Tanto que o Botafogo empata na primeira partida com o Cruzeiro no primeiro turno. O Bragantino vai até a Vila Belmiro encarar o Santos, tá, gente? Inclusive, uma correção, no último vídeo eu falei Botafogo e Santos na Vila, eu falei errado, literalmente distorceu na minha cabeça, é Botafogo e Santos, o próximo jogo é no Newton Santos, a possibilidade do título, inclusive. E o Fluminense pega o Corinthians, tá? Então, existe uma possibilidade do Bragantino não vencer, do Palmeiras não vencer, do Flamengo não vencer, e aí seria mais um passo importante para o Botafogo, pelo menos, né? Se não aumentar a distância para 11 pontos, para 12, manter com 9, tá? Próximas rodadas. A gente pega aqui a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pega o Coritiba, tá? Um Coritiba que vem melhorando e é no Couto Pereira. O Bragantino pega o Fluminense, dentro de casa, né, em Bragança Paulista. Flamengo e Vasco, clássico. O Botafogo pega o Atlético Paranaense dentro do Newton Santos. O time do Atlético é qualificado, mas o Botafogo tem todas as condições de vencer esse jogo. 29ª rodada, Botafogo e Fortaleza, no Castelão. Em tese, o jogo mais difícil que o Botafogo teria nesse mês de outubro. Porém, tirando o Botafogo Fluminense, claro que o Botafogo já ganhou. O Fortaleza deve ir com o time reserva. O Bragantino nessa rodada enfrenta o Atlético Mineiro, tá? O Flamengo pega o Grêmio na Arena, certo? E o Palmeiras vai pegar o São Paulo num clássico. Então a gente tá falando aí, né? E além disso, ainda tem Botafogo e Cuiabá. O Flamengo pega o Bragantino, outro jogo duro, ou seja, choque de 2 concorrentes. E o Palmeiras pega o Bahia, tá? Então, mês de outubro pro Botafogo, ele é relativamente bem mais tranquilo do que o mês dos concorrentes. No mês em que o Botafogo teve assim, uma sequência muito chata e não fez a sua parte, os adversários também não fizeram, né? O Botafogo, ele começou o mês, ele abriu o mês, se eu não me engano, com 9 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, 9 ou 10, eu não me lembro. Acho que eram 9 pontos. Caiu para 7. Agora, no primeiro jogo de outubro, já voltou para 9. E agora o Botafogo vai ter um mês relativamente mais tranquilo do que todos os seus concorrentes. Então, assim, cara, de verdade, é pontuar ao máximo nesse mês de outubro, ao máximo, aproveitar o fator América Mineiro desestimulado, o Atlético Paranaense, que fora de casa não tem a mesma força que na Arena da Baixada, o Fortaleza, que deve com time reserva, o Botafogo Cuiabá também é um jogo para se ganhar em casa. É aproveitar isso, porque em novembro, tá? Importante ressaltar, em novembro, pega aí, o Botafogo vai pegar o Palmeiras. Confronto direto, tá? Confronto direto. Botafogo, depois de pegar o Palmeiras, né? O Botafogo enfrenta o Vasco, que é um clássico. Embora seja um time que está na parte de baixo da tabela, é um clássico, certo? Então é mais um jogo difícil que o Botafogo vai ter. Beleza? Depois de enfrentar o Vasco, o Botafogo vai pegar o Grêmio, que também é um jogo no Rio de Janeiro, mas de qualquer forma é uma partida difícil, é contra um outro concorrente. E depois o Botafogo vai pegar o Bragantino. O Bragantino, né, fora de casa, em Bragança Paulista. Então essa sequência, ela vai ser chata para o Botafogo. A sequência de novembro, os primeiros 4 jogos, está falando ali de jogos contra Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino. Então é muito importante que o Botafogo olhe para esses próximos 4 jogos, tá? América, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá. E tire o máximo de pontos possíveis para, caso o Botafogo perca uma partida, empate outra,
o Botafogo tá seguro. Acho que isso é muito importante. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço e fui.